Bem-vindo de volta, ou se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o Heitor e o Novas Lentes retoma o seu caminho, agora um pouquinho mais próximo daquilo que ele foi pensado para ser há algum tempo. É o momento de nós mergulharmos naquilo que São João Paulo II nos deixou de modo mais profundo, mais verdadeiro. E agora com a leitura comentada das catequeses que compõem a teologia do corpo. Para esse começo, nós retornaremos ao princípio, porque é isso que ele faz. São João Paulo II começa esse colóquio que se estendeu por algum tempo, olhando para o princípio. E é o que nós faremos. A primeira das catequeses, proferida lá no dia 5 de setembro de 1979, é o nosso conteúdo de hoje. Só para esclarecer, estou usando aqui a edição da editora Eclésia, que é a mais comum no Brasil, aquela que todo mundo consegue encontrar com maior facilidade, mas eu também vou deixar aqui na descrição desse episódio um link para que você consiga visualizar e realizar a leitura enquanto você me ouve aqui ou depois em outro momento. Beleza? Vamos lá? Em colóquio com Cristo sobre os fundamentos da família. Há tempos que estão em curso os preparativos para a próxima Assembleia Ordinária do Sínodo dos Bispos, que se realizará em Roma no outono do ano que vem. O tema do Sínodo, de Munieribus Familiae Christiani, Deveres da Família Cristã, concentra a nossa atenção nessa comunidade de vida humana e cristã que, desde o princípio, é fundamental. Aqui, pausa, né? Aqui São João Paulo II já nos dá a tônica do assunto. Ele está introduzindo um conteúdo que ele já havia escrito antes mesmo de ser eleito Papa. O conteúdo dessas catequeses havia sido preparado por ele muito antes, como, segundo ele mesmo disse, um grande comentário à encíclica Humanae Vitae, que havia sido publicada alguns anos antes pelo Papa São Paulo VI. E com alguns toques, né, alguma assessoria do bonitão aqui. E ao comentar esse conteúdo, ele lança o nosso olhar ao princípio, aos fundamentos basilares da família. Mas não se engane, né? O conteúdo que está sendo apresentado por ele nessas catequeses não se limita à vida matrimonial no sentido estrito do termo, ou limitado do termo. Na verdade, São João Paulo II nos faz olhar para o todo, nos faz olhar com novas lentes para essa realidade e entender que absolutamente tudo na criação tem esse ar esponsal. O desejo de Deus é se unir a nós, é se casar conosco. E esse desejo é expresso ao longo de todos os momentos em que o próprio Senhor se manifesta. É a isso que ele está fazendo referência aqui. E é a esse princípio que ele faz referência. Não ao início de uma relação ou outra, não ao início de um colóquio ou outro, não ao início de um pensamento ou outro, mas ao princípio da criação. Princípio não só enquanto momento inicial, mas princípio enquanto base. Vamos lá? Prosseguindo. Precisamente essa expressão, desde o princípio, empregou o Senhor Jesus no diálogo sobre o matrimônio, referido pelo Evangelho de São Mateus e pelo de São Marcos. Queremos perguntar-nos o que significa essa palavra princípio. Queremos, além disso, esclarecer por que Cristo apela para o princípio exatamente nessa circunstância e, portanto, propomos-nos análise mais precisa do referido texto da Sagrada Escritura. Durante a conversa com os fariseus, que o interrogavam sobre a indissolubilidade do matrimônio, 2 vezes se referiu Jesus Cristo ao princípio. O diálogo decorreu da maneira seguinte. Alguns fariseus, para o experimentarem, aproximaram-se dele e disseram-lhe: É permitido a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: Não lestes o que o Criador, desde o princípio... não lestes que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher e disse: Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? Portanto, já não são dois, mas uma só carne. Pois bem,
o que Deus uniu, não o separe o homem. Porque foi, então, perguntaram eles, que Moisés preceituou dar-lhe carta de divórcio ao repudiá-la? Por causa da dureza do vosso coração. Moisés permitiu que repudiasseis as vossas mulheres, mas, no princípio, não foi assim. Cristo não aceita a discussão ao nível que os seus interlocutores procuram dar-lhe. Em certo sentido, não aprova a dimensão que eles procuram conferir ao problema. Evita embrenhar-se nas controvérsias jurídico-causísticas e, em vez disso, apela 2 vezes para o princípio. Vamos fazer mais uma pausa aqui. Perceba, Jesus não aceita, e isso São João Paulo II está nos dizendo, não aceita a discussão no mesmo nível que ela é proposta pelos fariseus. Por quê? Porque ela parte dos princípios errados. Percebam, os fariseus chegaram para experimentá-lo, para colocá-lo à prova, a depender da sua tradução aí. Mas, ao colocá-lo à prova, criam o seguinte desafio. Bom, se ele diz que é possível dar a carta de divórcio, então ele está contrariando aquilo que nós entendemos como sendo a própria indissolubilidade, talvez contrariando aquilo que o próprio Senhor mesmo havia traçado desde o início. Se ele diz que não, então ele está contrariando aquilo que o próprio Moisés nos deixou. Então vamos ver o que ele vai nos falar aqui. E aí ele pega todo esse pacote de referências dos fariseus, deixa de lado e os faz olhar para o que realmente importa, o princípio. O que é que estava na vontade de Deus quando isso se tornou uma realidade? E é exatamente a isso que o Senhor se refere, quando traz de volta as palavras do Gênesis. O homem deixará seu pai, sua mãe, e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. É a esse princípio, perceba, não é somente um princípio enquanto início, enquanto momento, mas é um princípio enquanto base, enquanto alicerce das relações. O que se coloca aqui é também uma lição para todos nós e que parte de um pensamento que foi muito replicado, às vezes literalmente e muito em outros escritos por São João Paulo II, mas que não é da sua autoria originalmente, né? Quem quer chegar à nascente tem que subir à correnteza. Isso é obra de um outro poeta polonês. Mas que ele replicou muito e que em alguns momentos até colocou como sendo ali o fio condutor de uma obra ou outra, de algo sendo escrito. Se nós queremos chegar verdadeiramente ao sentido de algo que se propõe, de algo que se apresenta a nós, é preciso não parar nos acidentes daquela situação, né? Uma vírgula filosófica aqui, mas tentar ir à essência. Se eu quero entender a minha dignidade, eu preciso ir à essência dela. Se eu quero entender a natureza das minhas relações, eu preciso ir à essência delas. Se eu quero ir à essência de cada um dos elementos da minha realidade, eu não posso parar nos acidentes, eu não posso parar naquilo que dizem que é. Eu preciso ir ao que realmente é. E esse é o grande problema da nossa sociedade. Esse é o grande problema de cada um de nós, você e eu. Porque nós nos preocupamos muito em discutir sobre, mas não entender a essência. E é por isso que tantas relações vão mal, é por isso que a nossa relação como um todo com o mundo vai mal. É por isso que as pessoas não sabem o que querem, é por isso que quantas vezes a gente para escutar pessoas em crise vocacional, em crise para tomada de decisões, em crise para escolher um caminho ou outro a seguir. Porque não vão nunca à essência, se preocupam com o acidente. Nossa, será que isso vai me satisfazer nesse momento? Nossa, será que essa relação vai me satisfazer nesse momento? Nossa, será que é isso mesmo que eu preciso neste momento? É sempre o agora, 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 agora. Que é a solução que os fariseus estão procurando aqui. Uma solução imediata para algo que simplesmente foi afetado pelas situações. A situação do divórcio naquele momento, como está sendo posta aqui, é exatamente isso. Aconteceu algo que me desagrada. É uma solução imediata ou um retorno à essência? Essa é a questão que se coloca. Então Jesus sai de tudo isso, foge de tudo isso e se coloca a olhar para o princípio, para as bases. Como foi que o Senhor Deus pensou essa relação? Como foi que o Senhor Deus sonhou essa realidade? Como foi que o Senhor Deus imaginou que deveria ser esse modo de ser, pensar e agir? E olha só o quanto seria mais fácil, ou pelo menos mais rica, a nossa vida como um todo, se esse fosse o nosso modo de pensar para todas as decisões que seriam tomadas por nós, ou que vão ser tomadas por nós.
Vamos prosseguir? Procedendo assim, faz clara referência às palavras sobre a matéria no livro do Gênesis, que também os seus interlocutores sabem de cor. Dessas palavras da antiquíssima revelação, Cristo tira a conclusão e o diálogo termina. Princípio significa, pois, aquilo de que fala o livro do Gênesis. É, portanto, o Gênesis 1:27 que Cristo cita, em forma resumida. O Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher. Mas o trecho originário completo soa textualmente assim: Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher ele os criou. Em seguida, o mestre refere-se ao Gênesis 2:24. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Citando essas palavras quase por extenso, por inteiro, Cristo dá-lhes ainda mais explícito significado normativo, dado que era admissível a hipótese de no livro do Gênesis, figurarem como afirmações unicamente de fato. Deixará, se unirá, serão uma só carne. Jesus está aqui tirando do nosso olhar o senso de obrigação e está trazendo o senso de valor. O significado normativo é plausível, uma vez que Cristo não se limita somente à citação em si, mas acrescenta: portanto, já não são dois, mas uma só carne. Pois bem, o que Deus uniu, não o separe o homem. Este não o separe é determinante. À luz dessa palavra de Cristo, o Gênesis 2:24 enuncia o princípio da unidade e indissolubilidade do matrimônio como sendo o próprio conteúdo da palavra de Deus, expressa na mais antiga revelação. Aqui, nosso amigo nos apresenta uma profunda reflexão, ainda inicial, mas não menos profunda por isso, a respeito da palavra que é citada por Jesus para embasar o que ele apresenta, a indissolubilidade. Mas perceba, não a indissolubilidade como uma regra fria, mas a indissolubilidade como um princípio, como algo sobre a qual se sustenta a condição de união entre homem e mulher. A condição de união entre homem e mulher é essa, é que seja indissolúvel. Por quê? Porque estava essa indissolubilidade no desejo original de Deus a respeito de um e de outro, quando nos faz homem e mulher com natureza complementar. Vamos mais. Poder-se-ia, nessa altura, defender que o problema está terminado, que as palavras de Jesus Cristo confirmam a lei eterna, formulada e instituída por Deus desde o princípio, desde a criação do homem. Poderia também parecer que o mestre, ao confirmar essa lei primordial do Criador, não faz senão estabelecer exclusivamente o próprio sentido normativo dela, apelando para a autoridade mesma do próprio legislador. Todavia, aquela expressão significativa, desde o princípio, repetida 2 vezes por Cristo, leva claramente os interlocutores a refletirem sobre o modo como, no mistério da criação, foi moldado o homem, precisamente como homem e mulher, para se compreender corretamente no sentido normativo das palavras do Gênesis. Ora, isso não tem menor valor para os interlocutores de hoje do que teve para hoje então. Portanto, no presente estudo, considerando tudo isso, devemos colocar-nos precisamente na posição dos atuais interlocutores de Cristo. Isso aqui é de uma riqueza sem tamanho. Nós devemos, hoje, olhar para aquilo que o próprio Cristo nos diz, não como sendo meros leitores históricos. Nós somos os interlocutores. A palavra é viva, pois é o Cristo falando conosco. E nós somos, neste momento, os interlocutores do Cristo que escutam a sua referência ao princípio e a recebem de coração. Esse deve ser o nosso modo de receber a palavra. Não só esse trecho, mas toda a palavra, toda a revelação. Durante as sucessivas reflexões das quartas-feiras, nas audiências gerais, procuraremos, como atuais interlocutores de Cristo, deter-nos mais demoradamente nas palavras de São Mateus, capítulo 19.
Para responder à indicação que Cristo encerrou nelas, procuraremos penetrar naquele princípio a que ele se referiu de modo tão significativo. E assim, seguiremos de longe o grande trabalho que, sobre este tema, agora mesmo, empreendem os participantes do próximo Sínodo dos Bispos. Ao lado destes, tomam parte nele numerosos grupos de pastores e de leigos que sentem especial responsabilidade acerca das obrigações impostas por Cristo ao matrimônio e à família cristã. As obrigações que ele impôs sempre e ainda impõe na nossa época, no mundo contemporâneo. O ciclo de reflexões que iniciamos hoje, com a intenção de continuá-lo durante os seguintes encontros das quartas-feiras, tem ainda, além do mais, como finalidade, por assim dizer, acompanhar de longe os trabalhos preparatórios do Sínodo, não entrando, porém, diretamente no seu tema, embora dirigindo a atenção para as raízes profundas de que ele brota. E assim se encerra a primeira catequese. Um esclarecimento antes de concluir esse episódio. Nós não vamos ficar aqui detidos na divisão estrutural dos ciclos de catequeses. Nós vamos simplesmente passar por todas elas. E, naturalmente, vamos entendendo sobre o que se fala em cada uma. Porque a riqueza está em cada uma mesmo. É necessário saborear cada uma delas. E, naturalmente, compreendendo, vivenciando aquilo que São João Paulo II nos leva a experimentar ao longo dessa caminhada. Que lá no final dos anos 70 início dos anos 80, moveu o mundo inteiro e, como uma bomba relógio, como vários teólogos anunciam, já tem explodido em diversos lugares, já vem explodindo em diversos lugares. É uma alegria poder partilhar isso contigo. Deixa aqui nos comentários o que você achou, se você conseguiu acompanhar a leitura, o que você achou desse novo formato e o que a gente pode fazer para torná-lo ainda mais interessante. Eu espero que tenha sido tão prazeroso para você como foi para mim e a gente se encontra na próxima catequese.